eu quis trazer uma abordagem diferente sobre o Outubro Rosa agora. Eu quis trazer uma história aqui de Formosa, inspiradora para vocês. Então, a Fátima vai falar aqui um pouquinho para a gente sobre ela. E eu tenho algumas perguntas para fazer para ela, que eu acredito que toda a história dela é inspiradora e é motivo de admiração, de exemplo para outras pessoas, para buscar a questão da prevenção e saber que existe muitas coisas, muita vida ainda além do diagnóstico, né, Fátima? Isso mesmo. Quem é a Fátima? Então, eu sou moradora de Formosa, tenho 49 anos, sou casada com o Jefferson, sou casada há 28 anos, tenho 2 filhos, a Luana e o Rafael, vou ser vovó. Agora a Alice vai chegar em fevereiro. Que bênção. E assim, sou formada em letras e pedagogia e hoje eu sou artesã por amor. Comecei a trabalhar com a costura criativa, fui pegando amor e fiquei. Como é que foi a questão do descobrir, o diagnóstico? Como é que era a sua vida e como é que aconteceu a questão do diagnóstico? Você já se cuidava antes? Não? Como é que foi isso? Então, eu nunca tinha feito nenhum tipo de exame, nunca tinha feito uma mamografia aos 43 anos. Eu passando em frente à televisão, vendo propaganda sobre o Outubro Rosa, a minha descoberta foi em setembro, né? Quando eu senti algo diferente, quando eu sempre fui muito assim de trabalhar, tive uma vida sempre muito proativa, corrida demais, trabalhava, chegava em casa, cuidava de criança, de casa, e assim, nunca tive essa preocupação. Todo mundo em primeiro lugar e você foi ficando. Uhum. Nunca tinha feito exames nenhum. Aí eu passando em frente à televisão, estava indo para o banho, aí estava falando para a mulher se tocar. E cheguei no banheiro, a primeira coisa que eu fiz foi eu levantei o braço esquerdo e coloquei a mão. Quando eu fiz, eu já senti alguma coisa diferente. Eu falei, nossa. Aí eu peguei na outra mama e vi que não tinha nada, a esquerda estava diferente. Aí dali eu já fiquei com aquela preocupação toda, e de noite meu marido chegou, mostrei para ele, já foi de assustar, né, porque já não estava muito pequeno. E aí a gente já foi correndo logo para fazer os exames que eu nunca tinha feito na vida, aqueles 300 exames, né? E aí ali eu já fiz exames para biópsia. Prazo de 15 dias estava tudo pronto, meus exames. Sim. E dali para frente, assim, na primeira consulta eu já comecei a chorar. Não parava mais de chorar, foi assim uns 30 dias chorando, o tempo todo. Não podia ninguém olhar para mim. Uhum. É um baque. Aí quando você descobre que realmente é um câncer, ali você já recebe sua sentença de morte, a primeira vez. Aí, tipo assim, se eu vou morrer, principalmente porque eu tive uma irmã que morreu aos 37 anos de câncer também, né? Aí eu, meu Deus, vou morrer. E assim, quando foi descoberto, não estava um tumor muito grande, estava pequeno, mas só que assim, era um tumor maligno, né? E assim, de grande proporção, porque o estágio do câncer de mama é do 1 ao 4, o meu já estava no 3, certo, na minha descoberta, né? Uhum. Aí eu já fui encaminhada já para o hospital e assim, o medo da gente é esse, deixar os filhos, né? E como é que assim, o apoio da família nessa jornada, como é que foi isso? Assim, eu acho que é fundamental. Meu marido sempre me acompanhou, dos exames ao meu tratamento. Ele me levava para as quimioterapias, ficava comigo lá. E assim, foi muito... Eu sempre tive muito pé no chão. Eu acredito que Deus dá o chão e a gente coloca os pés, né? E ele sempre me acompanhou, esteve do meu lado. Eu fiz a primeira quimioterapia, ele do meu lado me acompanhando, a segunda. A terceira quimioterapia ele já não pôde entrar mais, porque foi a época da pandemia mesmo, assim, aquele... Estava no auge, Tava né? no auge muita da restrição. Pandemia. E assim, a gente fica num momento muito frágil da vida, porque parece que tudo te magoa no mundo. Porque quem passa por uma quimioterapia, as pessoas às vezes podem falar assim, eu posso imaginar, mas uma pessoa não imagina. Acho que é só quem faz a quimioterapia que sabe o que realmente passa, né? Aí eu subia para fazer as quimioterapia, era de 6 horas minhas quimio, e ficava lá em cima, eu era muito bem acolhida.
Eu sou assistida lá no Hospital Araújo Jorge. E foi nesse período também que você descobriu o seu dom, porque as coisas que você faz são maravilhosas. Ele aperfeiçoou, isso te ajudou também a passar por esse período aí, por essa jornada do tratamento. Então, Débora, Ter um hobby, isso te ajudou também? me ajudou muito, porque quando meu filho nasceu, eu era professora, né? Eu falei assim, não, eu vou cuidar do Rafa um certo tempo. Aí eu comecei com a costura criativa, o bordadinho na mão, ali na costura. E na época da pandemia, que eu estava passando pelas quimioterapia, eu fazia algumas peças de bebê, uma coisinha ou outra. Mas na época da pandemia mesmo, eu acho que foi assim, onde eu achei assim, o ponto auge, que eu falei, não, isso aqui eu quero para a vida. Aí eu comecei a fazer máscaras. Eu fazendo quimioterapia, fazendo máscaras. Aí chegava uma encomenda de 200 máscaras, 300 máscaras, e eu ficava assim desorientada. Aí minha filha me ajudava, minha sogra me ajudava, todo mundo. E eu chegava das minhas quimioterapias, eu saía de manhã de casa, ia para Goiânia, chegava meia-noite, 1h da manhã. No outro dia, 6h da manhã, eu estava de pé. E começava a trabalhar. Gente, quando eu não me via, assim, o dia já tinha passado. Eu ocupava a cabeça, não focava só na doença, né? Não tinha tempo de pensar em doença, nem tratamento, nem nada. E eu nem deitava, para falar a verdade, que eu ficava até com medo assim de deitar. Eu não queria deitar, eu não queria estar na situação de doente. Eu estava passando por um tratamento de saúde e que era necessário aquilo, mas que me ajudou demais mesmo, realmente foi... Na pandemia me ajudou também demais, foi isso, o meu trabalho, porque eu não tinha tempo nenhum de pensar em doença. Fátima, uma coisa que a gente está até trabalhando, essa questão do autocuidado, do autoconhecimento. Eu tenho falado muito nessas últimas palestras que a gente tem feito do Outubro Rosa, que justamente você tocou num ponto assim, você vivia tão na correria, sempre pensando em filho, esposo, casa, e a nossa vida de mulher assim, é tão corrido, e eu vejo que às vezes assim, até arrumar, a gente sai, se arruma, né, mas... E esse olhar para dentro, né, parar, então assim, fez 1 minuto assim, fez toda a diferença nisso, você parar e falar assim, não, hoje eu vou, engraçado que você falou do banho, e eu até estava falando para as meninas assim, gente, tira um dia para tomar um banho e se tocar, se olhar. O autocuidado não é só por fora, não é só um cabelo arrumado, não é só uma unha arrumada, é olhar para dentro mesmo, você respirar um pouco e falar assim, meu corpo, como é que meu corpo tá? Se tocar, fazer o autoexame. Então, assim, você acredita que o autoexame te salvou esse momento? Fez diferença no seu tratamento? Fez sim, fez total diferença na minha vida. Porque eu acho que, além desse autocuidado, eu acho que foi Deus que me mostrou. Porque naquela hora, tipo assim, eu não sentia nada. Nada, ele era totalmente silencioso, o câncer, entendeu? Uhum. No me tocar, que eu percebi que tinha algo diferente. Se eu não tivesse me tocado, eu não ia perceber isso. E quantos banhos você tomou até esse dia, né, na correria? Uhum. Quantos banhos e assim, nada doía em mim, eu não sentia nada diferente. A minha mama não tinha uma diferente da outra de tamanho, estava do mesmo jeito. Não tinha secreção? Não tinha nada. Nada. No tocar que eu percebi que lá no fundo tinha um nódulo. Aí isso que fez a diferença para mim. Aí eu já fiquei assustada, já corri atrás, né, e já descobri. Eu acho que isso é de total importância. Você vê, depois que isso aconteceu comigo, às vezes eu acho que é necessário acontecer para você sentir, né? Todas as vezes que eu entro pro banheiro, meu banheiro tem um espelho grande, toda vez, a primeira coisa que eu faço é tocar nas minhas mãos, para ver se tá tudo ok, se não tem nada de irregularidades, né? Mas faz sim toda a diferença. Como é que foi esse tratamento? Foi rápido, demorou, como é que foi? Foi tudo muito rápido. Assim, parece que Deus foi colocando a mão e ajeitando tudo. Eu acho que Ele me viu no meu desespero. Eu sempre fui uma mulher de muita fé. Independente da religião, eu acho que a gente tem que ter fé e acreditar. Assim, eu descobri em setembro, em outubro, dia 10 de outubro de 2019, eu estava fazendo minha primeira quimioterapia. Certo. E assim, eu ficava assim desorientada, porque... A gente, quando descobre uma coisa, tem um diagnóstico assim, a gente procura entender sobre ele. Aí você acaba ficando meio desorientada, porque você procura de um lado, você lê umas coisas de outra, e fica aquela coisa assim, muito choro. Aí no dia 10 de outubro de 2019, minha filha foi levar meu menino para a escola para cantar parabéns de 5 aninhos para ele, e eu fui fazer minha primeira quimioterapia. Aí eu já ficava pensando, meu Deus, será que o ano que vem...
eu vou estar com ele para poder cantar os parabéns, porque assim, a gente já pensa, passa é um turbilhão que passa na cabeça da gente, a gente pensa mil coisas, né? Só não pensa, por mais que você tenha fé, você acredita que aquilo não vai passar, entendeu? E assim, foi A incerteza, né, muito grande. Qual foi, assim, o momento que foi mais desafiador para você nessa jornada do tratamento? Assim, na verdade, foi na quimioterapia. Porque, tipo assim, a quimioterapia faz bem, mas ela faz mal também, né? Eu fiquei muito esperando o momento que eu fosse ficar careca. Aí, assim, não me abateu em nada ficar careca. É tanto que minha menina comprou turbantes, lenços, minhas amigas me davam lenços, e eu não consegui usar. Assim, então, quer dizer, a minha careca não me afetou muito, sabe? É lógico que às vezes me olhava no espelho e me achava estranha, mas o que me abateu demais foi quando perdi a sobrancelha. Porque eu não me via como pessoa no espelho, eu me olhava e sentia assim que não era eu que estava ali. Aí foi o momento mais difícil para mim, foi esse. E assim, eu pedia tanto assim para Deus, Senhor, não deixa minha sobrancelha cair, não deixa minha sobrancelha cair. Mas eu acho que ele queria me mostrar algo. Ele falava, eu acho que ele tocou em mim e falou, não, vou deixar ela sem sobrancelha para ver como é que ela fica. E assim, eu fiz o tratamento todinho de quimioterapia, caiu todos os meus pelos, mas a minha sobrancelha não caiu, caiu na penúltima quimioterapia. Aí fiquei pouco tempo sem a sobrancelha, mas eu não gostava que ninguém me olhasse. Eu não me gostava de olhar no espelho, porque eu não me sentia ali como a Fátima, sabe? Foi o único momento assim mais difícil para mim, foi esse. Fátima, eu vejo assim, eu lembro que você tinha um cabelo bem grande também, cacheado, né? E todo esse processo, assim, ele é muito delicado para a gente que é mulher, porque afeta, além de toda a dificuldade do tratamento, de ser dolorido, de todos os efeitos colaterais, ele afeta muito, assim, essa parte física de nós mulheres, que é muito importante para a gente, né? Sim. Mas da pessoa saber que isso passa, né? Volta, assim, então assim, você recuperou tudo, né? E como é que fica essa sensação para você depois, assim, de ter alcançado a cura? Como que é? Assim, é maravilhoso, como você olha, né? assim, para trás, essa jornada, assim, um resumo dessa jornada, como que você... Eu penso assim, eu acho que Deus coloca muitos anjos na vida da gente. Ali em meu desespero, apareceu uma pessoa para mim, sabe, uma senhora. E ela sempre estava comigo. Ela pegou meu número, ela me ligava e ela falava, ó, não, minha querida, conversava comigo, não, daqui a um tempo você só vai lembrar que isso tudo passou. E hoje eu penso assim, eu sei que muitos tratamentos não dão certos, mas muitos também dão, né? Aí a gente tem que se apegar a essas causas boas. Então eu penso assim, acho que as pessoas, quando for conversar com uma pessoa que tem um problema de saúde, eu acho que a pessoa não tem que falar em morte, não tem que falar em tristeza, fala em vitória. Eu acho que isso ajuda muito as pessoas que estão passando por um tratamento. E igual você falando, eu tinha realmente o cabelo enorme, assim, não me abalou cortar o cabelo, ficar sem o cabelo. Às vezes eu passava na mão assim, saía aqueles montes de cabelo. E tá lindo o cabelo de novo, né? Agora nasceu grisalho. Mas lindo, lindo. Mas assim, eu acho que as mulheres não têm que se apegar a isso. A cabelo, a unha. Tem que se apegar somente em Deus, sabe? Porque isso tudo passa. Um dia seu cabelo volta, um dia suas unhas ficarão lindas de novo, né? E é esse o recado que eu dou. Eu acho que muitas mulheres não aceitam o tratamento, porque às vezes ficam com medo de um cabelo cair. E um cabelo, gente, um cabelo não é nada. Um cabelo, ele vai, ele volta, ele fica grande, você corta. E é o isso importante é ficar bem, né? Fácil assim, para estar com quem você ama, né? Com a sua família. Então, assim, porque eu vejo que a jornada, esse processo do tratamento também, a pessoa fica mais desanimada, né? Às vezes para fazer as coisas, e eu acredito que quando você alcança a cura, como você alcançou, essas outras coisas, elas ficam pequenas, né? Ficam. E assim, eu ia para todo lugar careca. Só não ia na casa da minha mãe, porque a minha mãe sofria mais do que eu e mais do que todo mundo. Eu vi o sofrimento da minha mãe. E assim, quando eu ia lá, geralmente eu colocava um turbantezinho, sabe? Para ela não ficar me olhando, porque ela tinha medo de me perder, igual perdeu minha irmã. Sabe? Ela, não, minha filha tá careca. E querendo ou não, quando você é careca, você recebe 2 diagnósticos na vida. Quando você recebe o diagnóstico do médico e quando as pessoas estiverem careca. Porque todo mundo olha para você e fala, nossa, ela tá com câncer, ela vai morrer.
Já sentencia, né? Já. E o diagnóstico não é uma sentença, né? Não, não é mesmo. É o sabe? início de uma nova jornada, um novo aprender, um novo olhar, um novo cuidado, né? Exatamente. Então é isso que eu falo. Se você for passar por uma quimioterapia, vá e faça, porque o remédio ele faz mal, mas ele faz mais bem ainda. A jornada, com toda a sua essa história sua de sucesso, de vitória mesmo. Então, o que eu digo é assim, que valeu a pena para mim, que eu sinto assim que será útil assim para outras várias mulheres, é que pegue esse mês de Outubro Rosa. Assim, o rosa significa muito para mim hoje. Antes não, antes eu nem ligava para cor rosa, cor azul, cor vermelha, mas assim, do Outubro Rosa, eu penso assim, que todas as mulheres que vá uma vez ao ano no médico. Escolha esse mês, o Outubro Rosa. Pega esse mês para vocês sempre estar procurando fazer exames, mamografias, porque isso vale muito a pena. Eu mesma, agora eu tenho que voltar no médico uma vez ao ano. Toda vez eu peço para eles marcarem basicamente para essa data, para outubro, porque sempre no Outubro Rosa eu estou fazendo meus exames, mamografia, ecografia, e o que eu digo é isso, entendeu? Escolha uma data, tira um tempo mesmo, tira né? um tempo para você, faça exames. Não precisa de você esperar uma idade exata para você, específica para você fazer uma mamografia. Faça quando der, faça uma ecografia, entendeu? Se você tem alguma coisa de suspeita ali, está sentindo alguma coisa, corra atrás, porque é igual eu falo, na maioria das vezes ele é silencioso, entendeu? E você só vai conseguir ver alguma coisa só com esses exames, né? E às vezes já está adiantado quando descobre, né? Fátima, assim, ó, eu quero agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Mais uma vez eu quero te dizer que eu te admiro muito. A sua história para mim é inspiração, né? Eu acho que é inspiração para várias outras mulheres, da gente realmente tirar esse tempo, se olhar, se cuidar. A gente, enquanto mulher, a gente tem uma vida muito corrida e a gente acaba priorizando muito as outras pessoas. A gente tem tantas tarefas que você acaba se deixando, se sabotando. Eu acredito que a gente vai se sabotando, né? Então, assim, tirar esse tempo mesmo para o outubro, que ele realmente seja um marco, pelo menos marca seus exames, tira um tempo para se olhar mesmo, para parar, para se cuidar. E uma coisa que eu tenho sempre falado pro pessoal, assim, é que a gente sempre morreria por alguém, né? A gente morreria pelos nossos filhos, a gente morreria pelo nosso esposo, pelos nossos pais, mas e a gente está vivendo, né? Você viveria pelas pessoas que você ama, e eu acho que esse autocuidado, esse se examinar, esse buscar, né, de se cuidar mesmo, de fazer o preventivo ginecológico, todos, né, todos os preventivos, os exames, fazer um periódico que seja, pegue esse outro, igual você falou, para poder se tocar, é muito importante. Então, assim, eu queria agradecer muito, te dizer que eu te admiro demais. Muito obrigada por você ter topado fazer esse vídeo com a gente. E eu espero que ele possa impactar muitas outras pessoas, porque eu sei que tem várias mulheres nessa mesma situação na nossa cidade, nesse momento, né? No mundo, né? Então, que ele possa levar essa mensagem mesmo para outras mulheres, para elas se conscientizarem. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu costumo dizer o seguinte também. Eu falo assim que a gente sonha muito, entendeu? A gente sonha demais e vive pouco. Porque a maioria do tempo da gente, você vê, essa correria do dia a dia, tudo você vai procurando por um sonho, realizar um sonho. Eu vou trabalhar muito para me ter uma casa boa, dar uma boa escola para o meu filho. E não vive o que está acontecendo agora, que foi o que aconteceu comigo, entendeu? Sonhava demais. Até então, eu até faço isso ainda, mas tipo assim, eu tô aprendendo a colocar mais os pés no chão, entendeu? E deixar de sonhar demais e viver o que eu estou vivendo agora. Aproveitar. Aproveitar mais. Eu acho que isso vale muito a pena, né? Obrigada, Fátima. Obrigada a você. Eu só tenho a te agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade. Deus abençoe por tudo. E, assim, ó, muito obrigada. A sua história, ela me inspira mesmo. Me inspira mesmo. Eu tenho muita admiração pela força, pela batalha, por tudo que você passou. E fico muito feliz por você ter alcançado sua vitória. Amém. Muito obrigada. Obrigada a você.